Meu nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Patramada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. Como vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo bem hoje. Manhã de segunda-feira. Gente, normalmente eu coloco os gatilhos no texto de descrição do episódio. Então, se eu escrevo que será um pesadão escatológico, por favor, não coma, ouve o que eu tô falando. É verdade. Porque tá escrito, gente, assim, tá escrito na descrição do episódio. E no episódio, quando eu falo que caso é, a Natália já solta que não é pra ninguém comer também. Então, gente, o que vocês estavam fazendo, comendo durante o episódio do Didi Allen? Gente, eu não sei. Eu juro pra vocês que quando eu escrevi esse roteiro, eu pensei, falei, foi meu primeiro roteiro de 2024. E aí eu pensei, eu vou fazer uma coisa mais de boa. Eu vou pegar essa história aqui porque não morre ninguém. Sim, quer dizer, alguém morre, mas ninguém é assassinado. Não tem nada demais. Eu juro que eu achei que ia ser relativamente ok. Aí eu vi a reação da Natália depois que eu acabei. Eu pensei, eu acho que então não vai ser tão... Foi uma coisa mais pesada, porque também... Mas depois eu fui editar o episódio e eu percebi que eu tava num dia ruim. Quando eu tava editando o episódio, eu já não tive a mesma reação. Daí já foi uma reação muito mais tranquila. Então foi eu que tava num dia ruim mesmo. Eu acho que... Mas assim, de qualquer forma, gente, se você ficou enjoado porque você estava comendo, amades. A gente quem avisa... Na descrição do episódio, a gente falou que era um espetáculo escatológico. O nome do episódio é... Um laxante. É um laxante e um sonho, gente. Ai, gente, mas eu espero que vocês tenham se recuperado. Eu agradeço que vocês ainda estejam aqui com a gente. Infelizmente, hoje não vai ser melhor, tá? Então já vou deixar o alerta gatilho, porque nós vamos falar de abuso sexual, tortura e coisas difíceis de serem contadas e difíceis de serem ouvidas. Antes de mais nada, avisa nossos ouvintes. Dá pra ouvir comendo ou não dá pra ouvir comendo? Eu sugiro que você nunca ouça nenhum episódio de True Crime comendo. Mas assim, eu acredito que não... Eu acho que não é bom. Não é de bom tom. Pode dar um enjoo. De maneira geral é engraçado, né? A não ser que seja muito pesado, assim, o gore seja muito intenso. Eu não tenho problema com ouvir True Crime comendo. Meu marido tem. Ele fica... Às vezes ele fala, desliga isso, a gente tá almoçando. Aí eu tô tipo... Então... eu também tenho um estômago muito forte. Eu posso... Tanto que a gente terminou de gravar o episódio na semana passada sobre o Didi Allen e eu fui comer tranquilamente. Eu vi o documentário do Issei Sagawa comendo McDonald's. Então, assim, então você é mais forte que eu. Esse eu não conseguia ouvir comendo. Eu tenho um estômago forte pra esse tipo de coisa. Não me afeta muito, não. Você pode, enquanto eu tô comendo, você pode estar falando sobre diarreia, caganeira, vômito. Não tem aí. Gente, nada fica entre eu e meu lanche, gente. Nada. Acho justíssimo. Nem você, nem as suas churumelas, nem Didi Allen. Entre eu e minha comida, gente, não há barreiras. McDonald's. Não. Entre eu e meu lanche, não há barreiras, não há... E tá tudo bem também. Eu acho bom que nada abale sua paz interior. Não, nada abala a minha vontade de comer, gente. Aliás, eu sempre achei chique o povo que fala, nossa, eu tô tão deprimido ou tô tão doente que eu nem tenho vontade de comer. Eu acho tão chique. Não, quando eu tô deprimida eu não tenho também, eu não sei porquê. Gente, eu posso estar doente, eu posso estar morrendo, eu posso estar deprimida, eu posso estar ansiosa. O apetite tá sempre comigo. É um encosto na minha vida. Eu tô sempre com o apetite, assim, ó, que eu posso sempre, a qualquer momento do dia, eu posso comer uma refeição de 3 pratos. Não, quando eu tô deprimida, não. Eu não sei porquê, quando eu tô deprimida, a sensação da comida no estômago me incomoda muito, assim. Então eu não gosto, eu fico incomodada de estar com coisas no estômago. Eu não sei nem porquê, não sei se tem alguma explicação e tal. Meu psicólogo fala que tem, só que eu já esqueci qual é. Eu sou ao contrário. Quando eu tô deprimida, eu tenho compulsão.
Então, pra mim, estar com o estômago cheio é uma coisa que me conforta. Mas faz sentido você querer comer, porque quando você come uma coisa gostosa, libera endorfinas no seu cérebro. Então, quando você tá deprimido, faz sentido o seu corpo querer que você tenha essa descarga de sensações positivas, né? De dopamina, de endorfina e tal. Eu que não sei por que... Mas enfim, gente, não comam ouvindo esse episódio, tá? E hoje... Foi avisado. Foi avisado. Esse continua sendo um podcast sobre True Crime, e no True Crime a gente fala de serial killers. E hoje a gente vai falar sobre o Robert Bardella, que é também conhecido como o açougueiro de Kansas City. Então você, pelo açougueiro de Kansas City, você já pode imaginar que ele estava fazendo coisas horríveis. Açouguices, que não é um episódio pra você ouvir comendo. E tá tudo bem também. Estejam avisadas. Esteja avisade. Ó, gente, o Robert Bardella, ele não é um serial killer tão comum. Tem algumas peculiaridades, assim, sobre ele que eu acho muito interessantes. E eu queria falar sobre ele porque não é um serial killer que é tão batido, que todo mundo já falou a respeito. Eu gosto de falar sobre serial killers, mas eu não quero sempre trazer os mesmos que todos os podcasts já trouxeram, né? A gente quer trazer alguma coisa nova, ou que não tenha sido tão comentada ainda. Eu não tenho a menor ideia de quem é esse cara. É novidade pra mim também. Ele é muito comparado com o John Wayne Gacy e com o Jeff Dahmer. E vocês vão ver por quê, gente. Vamos lá. Robert Bardella nasceu em 1949 em Cuyahoga Falls, em Ohio. Ele, diferentemente de muitos serial killers, ele cresceu em um lar estável. É claro que isso era na década de 40, então, assim, não era... Eles não estavam educando os filhos como a gente educa agora. Eram os pais daquela época fazendo o melhor que eles podiam naquela época. Mas, aparentemente, a infância dele foi, assim, sem nenhum drama ou trauma severo, tá? É claro que é difícil dizer o que se passou na vida de alguém, ou o que se passa na vida de alguém, simplesmente pela biografia que a gente vê relatado depois que essa pessoa fica famosa por alguma coisa, né? Então a gente nunca sabe o que tá acontecendo na vida das pessoas. Mas aparentemente ele não teve nenhum grande trauma familiar. Mas é fato que o Robert nasceu filho de 2 pais amorosos e trabalhadores. A família era católica e o Robert cresceu indo na igreja todos os domingos. Na escola, ele era inteligente e era considerado um bom aluno, apesar de não ter nenhum talento especial. Então, ele, assim, não era uma criança que se destacava, mas também não era burro. Ele era mais um da multidão ali. Ele era uma pessoa normal. Assim, aparentemente, ele teve uma infância completamente comum, sabe? Porém, porque ele tinha um distúrbio da fala, um stutter. Um speech impediment. E ele usava óculos grossos, ele sofreu bullying por boa parte da infância, o que tornou ele uma pessoa cada vez mais solitária e cada vez mais introvertida. Mas até aí, gente, também não é uma coisa que você possa falar que foi um super trauma que possa ter explicado o fato dele virar um serial killer. Tanta gente passa bullying por ter, distúrbio de fala. Eu tinha um distúrbio de fala, sabia? Não era distúrbio de fala. Eu não sabia falar o R. Eu conseguia, mas eu não sabia. Eu nunca aprendi a falar o R. Nossa. No meio das palavras. Tipo, para. Eu falava pá. Nossa. O R... Eu tive que ir pro fonoaudiólogo pra ela me ensinar a falar o ri, porque eu não sabia falar isso. Nossa, não tinha ideia. Que interessante. Já pensou, gente? Podia nunca ter sido uma podcaster se eu não soubesse falar. Talvez o podcast chamasse Para Amada Criminal. Não, Pá... Pátia. Não. Pátia. Ia ser Pachamada Criminal. Não, criminal não. Criminal. Pachamada Criminal. E o interessante é que, como eu era de São Paulo e eu morava no Sul, muita gente na escola não me zoava porque eles achavam que eu era de São Paulo, eu falava diferente. Eles achavam que era chique e começaram a te imitar, né? Tipo, eles falavam, ela é de São Paulo, ela fala diferente. Ela é assim mesmo. Então eu nunca fui particularmente zoada como o Robert. Ainda novo, ele percebeu que ele se sentia atraído por homens, o que na Igreja Católica naquela época ainda era visto como um pecado terrível. Então tem aí um trauma espiritual, né? Ele
Ele teve que entender que a fé dele não aceitava quem ele era, o que é também a história de boa parte da comunidade LGBTQIA+. Então ele cresceu com essa insegurança, essa ansiedade, sempre dentro do armário. Em 1965, quando Robert tinha 16 anos, ele passou por 2 grandes traumas. O pai dele, Robert Sr., morreu no dia de Natal de um ataque cardíaco com apenas 39 anos. Nossa, que novo. Muito novo. Foi muito inesperado. E 2, ele foi estuprado por um colega de trabalho no restaurante onde ele trabalhava como cozinheiro. O Robert começou na adolescência trabalhando como cozinheiro e ele ia trabalhar como cozinheiro durante um bom tempo da vida dele para se sustentar. Era um trabalho que, na verdade, ele gostava bastante. Não demorou muito tempo, depois da morte do pai do Robert, a mãe dele, a Mary Louisa Bardella, se casou novamente. E ele não gostou do fato dela ter se casado tão rápido. Pra ele, aquilo foi tipo, ela tá esquecendo meu pai, ela tá se desfazendo da vida antiga dela. Comigo incluso. Tipo, ele se sentiu rejeitado. Enquanto se bem ele que naquela época, né, você tá nos anos 60, que escolha ela tinha também, né? Anos 50? Não, anos 60. Mesmo assim, que escolha que ela tinha era muito difícil, né? Tipo, era super... Tinha um estigma muito grande aí de relação à mulher, né? Então. E eu acho que ela precisava de uma companhia. Ela também... O problema é que às vezes os pais casam enquanto os filhos ainda estão de luto, e pros filhos é difícil de conciliar o luto com o seu pai se casando, porque parece realmente que o seu pai tá esquecendo do passado, tá simplesmente moving on. Então é sempre uma coisa complicada, né? Eu tenho um pouco de simpatia por ele nessa parte da vida dele. Nessa etapa da vida dele. Nessa pequena etapa da vida dele. Nessa mesma época, o Robert assistiu um filme chamado The Collector, baseado no livro de mesmo nome de John Fowles. Esse livro, ele é um livro conhecido por serial killers e na comunidade de true crime, porque ele teria inspirado os serial killers Leonard Lake e o Christopher Wilder. Rapaz! The Collector no Brasil chama o colecionador e é sobre um homem solitário que sequestra e mantém uma jovem estudante de arte trancada em seu porão. Então ele viu esse filme e ele ficou com aquilo na cabeça. Um jovem solitário, assim como ele, tranca uma pessoa que agora é obrigada a conviver com ele, é obrigada a ter um relacionamento com ele. E o Robert Bardella disse que esse livro e esse filme viriam inspirar muito dos crimes dele. Muito do que ele fez foi inspirado nesse filme, que ele ficou com esse filme na cabeça. Eu fico meio pistola quando falo essas coisas, porque aí você dá motivo pra um monte de gente querer vir censurar livros, censurar obra de arte, quando na verdade, pelo menos é a minha opinião pessoal, tá, gente? Posso estar falando uma grande merda. Se alguém trabalha com isso, alguém estuda isso, por favor, me corrija, mas pra mim, talvez ele ter visto o filme ou lido o livro pode ter inspirado a assinatura dele, mas se não fosse esse livro, ele faria de um outro jeito, mas ele ainda faria. Eu não acho que... Absolutamente. Eu não penso que se ele não tivesse visto esse filme, isso não... Tipo, ele não teria matado ninguém. Não, absolutamente. Absolutamente. Na verdade, o que ele fez foi igual aquelas gente louca que culpa videogame pela violência do mundo. Tipo... Exatamente. O Ted Bundy, no final da vida, ele falava que a culpa era da pornografia, que se ele não tivesse visto, se ele não tivesse acesso a tanta pornografia, ele não teria feito o que ele fez. E assim, ver hoje quanta pornografia não existe, como o acesso não é fácil, e tipo, as pessoas, se a tese dele fosse correta, só ia ter Ted Bundy no mundo hoje, né? Sim, porque todo mundo consome pornografia hoje em dia. E é muito mais acessível. Não, sim, época. E o tipo de pornografia que a gente consome é muito mais violento do que era antigamente. Então, assim... mas assim, gente, a gente não sabe. Por exemplo, o Dado Dolabella bateu na Luana Piovani porque ele comia carne, né? Então, é verdade, né? De repente, tem um fundo de verdade nesse tipo de coisa. Vai saber, né? Vai saber. O maior feminista do Brasil, né? A gente é mulherista, Natália. A gente não é feminista, tá? A gente é mulherista. Sim. Porque a gente não tem empatia pelas galinhas e as vacas e as ovelhas. Sim.
No caso, eu sou luanista. Eu defendo agora só Luana Piovani, apenas ela. Ai, gente, mas então, pode ser que seja verdade. Ai, gente, é cada uma, viu? Nos anos seguintes, ele se tornou cada vez mais interessado por arte. E sim, gente, ele é um artista falido, como tantas pessoas zoadas da cabeça. Que nem o Gacy. Sim. Que nem o Hitler. Sim. Meu Deus. Pois é. Em 1967, ele se formou no ensino médio e se matriculou no Instituto de Arte de Kansas City. E durante o tempo dele no instituto, ele viveu a melhor vida de estudante dele, festando, consumindo e vendendo drogas. É importante dizer que algumas fontes falam que ele não consumia drogas, nem álcool, que de vez em quando ele bebia, mas que ele definitivamente vendia drogas. Então a gente não sabe exatamente. Eu acho que ele consumia drogas, mas enfim. Aliás, eu não citei a minha fonte, gente. A minha fonte para esse episódio é o livro The Serial Killer Next Door, The Double Lives of Notorious Murderers, por Richard Stepp. E eu também vi as entrevistas que estão disponíveis no YouTube com o próprio Robert Berdella. Então, ouvi da boca do demônio. Nossa, gente. Mas então, no livro, né, nesse livro que eu citei, que em português pode ser traduzido como O Vizinho Serial Killer, As Vidas Duplas de Serial Killers Notórios. E esse livro que eu citei, ele diz que o Robert usava drogas. Ele poderia... nada impede que ele use drogas socialmente, não que ele seja necessariamente um viciadão, né? Eu penso no Dahmer, então. Que tinha um problema mesmo, que ia bêbado pra escola desde a oitava série, desde sei muito lá. cedo. Ele podia ser só um usuário, tipo, eventual. Recreativo. Então, ele chegou a ser preso por essa venda de drogas, mas ele nunca foi condenado a nada. Em uma ocasião, ele pagou uma multa e na outra, depois de 5 dias na cadeia, a polícia retirou as queixas por falta de evidências. Então, ele aprendeu foi nada, entendeu? Ele continuou dealing, ele continuou vendendo droga e seguiu a vida dele como um estudante de arte. Enfim, até aí, nada de assustador na vida desse homem, tudo normal. Tá? Vendendo droga, uma coisa que não é legal, mas assim, não é o pior dos crimes, não é algo que justifique o que ele se tornaria mais tarde. Porém, nessa época dele no instituto, ele começou a experimentar um pouco com a arte dele. E assim, ele sempre teve uma tendência a gostar de arte estranha, macabra, provocadora, o que até aí eu e você também amamos. Sou fãzíssima de Matthew Barney. Espero que ele não tenha sido cancelado. Não sei, faz tempo que eu amo uma arte macabra, provocadora, uma coisa estranha, uma coisa que me deixa desconfortável, eu adoro. Mas ele era daqueles que colocavam performances artísticas, sabe? Tipo aquele povo gritando. Sabe, aquele povo bem Yoko Ono. Sim. Sei. Então, o que também respeito a Yoko Ono, mas assim, é chato. Mas nessa época, ele começou a colocar essas performances artísticas e ele começou a mostrar um certo sadismo. Nas performances, ele maltratava, em certas ocasiões, até matava animais. Aí já não gosto. Pois é, a primeira vez que eu ouvi esse caso, a primeira vez que eu fiquei sabendo sobre quem ele era, foi há uns anos atrás no Last Podcast on the Left. E uma coisa que me marcou, que eles falaram no episódio, foi que em uma desses shows de arte, ele dava um pintinho pra você segurar, e daí ele fazia você ver uma cena de violência, e tipo, alguém matando uma galinha, alguém matando com um tiro de espingarda. E era muito alto, e era muito inesperado. Não! Daí você se assustava e esmagava o pintinho. Que horror! Então muita gente matava. Enquanto isso estava acontecendo, ele estava do lado, vibing, achando o máximo que as pessoas estavam matando o pintinho e ficando extremamente, assim, cheias de remorso
com elas matando pintinho, sabe? Tipo... Aí já dá pra ver que é uma pessoa que tem tesão em causar horror e desconforto nos outros, né? Que nem o Didi Allen, que a gente falou na semana passada. É aquele sadismo de você gostar de olhar nas pessoas, olhar no rosto delas e ver que elas estão extremamente desconfortáveis. De ver o nojo, o desconforto. O remorso de ter causado, causado mal a um pintinho, enfim. Então, dá pra ver que aí ele já tá começando a testar as barreiras do sadismo dele, né? Mas, enfim, depois disso, ele largou a carreira artística, porque ele tipo, saiu do instituto. Eu acho que... Eu não sei, eles falam que ele dropped out, que ele saiu do instituto, mas eu fico pensando se ele não foi convidado a se retirar. Sabe? Tipo, pra não ser expulso, não ter isso no histórico dele, eles falaram, olha, suas... performances artísticas são meio demais pra gente. É que eu não sei, provavelmente eu vou conhecer mais de quem ele é como pessoa mais pra frente no episódio. Mas tem gente que prefere sair, que recebe um feedback ruim, não aceita e vai embora. Ah, pode ser também. Tem gente que é assim, às vezes ele tava recebendo uma repercussão muito negativa, ele falou, foda-se, foi embora, não quero. Sim, porque ele queria ser o artista... Que é também bem o Didi Allen, é o que a gente falou do Didi Allen. A gente tem que mudar as letras das músicas. Não, então eu vou embora. É isso, se não é exatamente do meu jeito, eu vou embora, não sou eu que preciso crescer, não sou eu que preciso evoluir. É vocês que não entendem minha arte, é a pessoa verdade. que o mundo tem que se ajustar a mim, não sou eu que tenho que, né? Então, às vezes pode ser uma coisa assim, a gente não sabe. Provavelmente. Então, ele voltou a trabalhar como cozinheiro em restaurantes e ele era até relativamente bem sucedido, ele era bom no que ele fazia, aparentemente. Só que dessa vez, ele saiu completamente do armário e resolveu assumir a homossexualidade dele e viver a melhor vida, frequentar a cena gay de Kansas City. E ótimo pra ele, né? Muito bom. Exatamente. Até aí tudo certo. Até aí tudo bem. Logo em seguida, ele abriu uma loja, uma lojinha num mercado de pulgas chamado Bob's Bazaar Bizarre. Nossa. Que era uma loja de artefatos bizarros, obscuros e curiosos. Então ele ficava colecionando essas coisas bem macabras, essas artes, coisas históricas, tipo... uma cabeça, um crânio humano. Achei interessante. Sabe? Tipo, ou ossos humanos de uma vítima, sei lá, da epidemia de gripe, alguma coisa assim bem histórica, bem macabra. E tudo bem, a maioria das coisas que ele vendia, inclusive, eram falsas, tá? Mas ele era um colecionador e ele trocava esse tipo de material e vivia nesse mundo. E até aí, eu adoraria conhecer o Bob's Bazaar Bizarre. Até hoje, se você vai pra Londres, tem a Welcome Collection, que é só isso, era um nobre que só coletava essas coisas bizarras. Tinha os Memento Mori, que é aqueles negócios que é metade um esqueleto, metade uma cabeça. Tinha várias bizarrices, assim. A diferença é que ele não matou ninguém, né? Ele só catava essas coisas, era muito rico e transformou no museu quando ele morreu. Gente, o nome, né, Bob's Bazaar Bizarre pode ser traduzido para algo do tipo o bizarro bazar de Bob. Então, assim, ele vendia essas coisas estranhas. Eu super frequentaria esse lugar e super compraria uns souvenirs. Minha casa é cheia de caveira, a casa da Renata também. A gente tem umas artes estranhas, a gente gosta desse tipo de coisa mesmo. E eu acho que a maioria dos nossos ouvintes, pessoal que gosta de true crime, é um povo mais diferenciado, né? É um povo mais estranho. Gosta de ouvir umas coisas estranhas. Sim, nós não somos basic. Não, basic bitch is not wanted. E ele foi relativamente bem sucedido no Bob's Bazaar Bizarre. Ele, no mercado de pulgas, ele tinha uma comunidade ali, né, de outros lojistas, outros vendedores. Eles até, inclusive, faziam potluck, sabe? Faziam festas em que cada um levava uma coisa. Então, ele tinha uma comunidade ali com ele e ele recebia um salário. Depois de um tempo, ele só trabalhava no bazar dele. Ele só trabalhava como lojista, como vendedor. E ele não precisava mais trabalhar como cozinheiro. E sendo seu próprio chefe, ele tinha muito mais liberdade para fazer o que ele queria. Medo. Infelizmente, o que ele queria era sequestrar, torturar e matar 6 homens em sua residência, no número 4315 da Charlotte Street, em Hyde Park, Kansas City.
uma boa vizinhança de classe média, viu, gente? Uma vizinhança, assim, que você olha no Google Maps, é uma vizinhança toda, sabe, bonitinha, as casinhas bem de classe média, uma cerquinha, sabe, branca, aquela coisa bem americana. Os vizinhos, eles achavam o Bob um pouco estranho. Eu não gosto de chamar ele de Bob, porque todo mundo fala Bob Bardella, mas eu acho que me dá uma intimidade que eu não quero ter com ele. Ai, eu sempre penso no Bob do hambúrguer, de Bob's Burger, aí me dá uma tristeza. Então, eu vou chamar ele só de Bardella, porque quando eu chamo ele de Bob, parece que eu sou íntima dessa pessoa. Eu não gosto, gente, eu não gosto. Não dei essa intimidade para o senhor Bardella. Tá, eu vou chamar ele de Bardella mesmo. Os vizinhos achavam o Bardella um pouco estranho. Ah, mas também, né? Né? Tipo... Assim, porque ele era gay, o que na década de 70 já era uma coisa difícil. 2, porque ele era um hoarder. Tipo, ele... Ah, ele era um acumulador? Sim, e assim, colecionador também, né? Então, muito dessa acumulação dele, ele justificava porque ele tava trocando, comprando e vendendo mercadoria o tempo todo. Mas ele era bem hoarder, ele era bem acumulador. A casa dele era meio lixo, assim, pelo que a polícia contou. Eu imagino que ele devia ter um visual mais exótico também, né? Considerando que ele tinha o bazar das bizarrices do Bob. Então, como eu falei, ele parece o seu Barriga. Ah, não, eu digo de roupa, assim, o estilão, sabe? As roupas, as coisas. Então, devia ser, pensando em vizinhos normes dos anos 70... Eu acho que ele era bem basic bitch, na verdade. É mesmo? Nossa, eu tava imaginando uma pessoa, sabe esses caras que se vestem que nem um vampiro? Sabe esses caras? Eu tava imaginando um visual bem... Eu acho que ele era bem básico, assim, mas de repente a gente tem... É um lado que a gente não saiba, porque a gente vê as fotos no Google Images, né? Então a gente não sabe também se, de repente, ele... Na vizinhança dele, ele era meio esquisitão. Não, porque eu pensei nessa bagagem de arte, no fato dele preferir performances ao vivo, então eu achei que ele ia ter toda aquela coisa, sabe? Tipo, eu sou meu próprio canvas, eu sou minha tela. Eu achei que ele ia ter uma vibe mais performática, né? Mais criativa. De repente ele tinha, de repente ele... Porque muito das fotos que a gente tem é dele depois que ele foi pego, né? Então daí ele tá mais tranquilo na cadeia e tal. Um dos motivos pelo qual os vizinhos também ficavam um pouco de olho na casa do Bardella é que ele alugava um quarto na casa dele para homens normalmente mais jovens, normalmente em situação de vulnerabilidade. Então ficava meio que uma rotação de morador naquela casa, sabe? Um entra e sai de homem o tempo todo. É total gay isso. E daí os vizinhos achavam estranho. Só que... ele era considerado um cara agradável, um cara simpático, e ele sempre falava para os vizinhos que esse entra e sai de menino era porque ele ajudava meninos em situação de vulnerabilidade. Que também era o que o Gacy falava, que estava lá pra fazer, que ele ajudava menino que estava em situação de rua a fazer bico e ser pago por ele, né? Exatamente. E daí o que acontecia? Os vizinhos achavam que ele estava fazendo uma caridade e isso mantinha a fachada dele de uma pessoa boa e agradável e simpática. Cidadão de bem. Pois é. Ele, inclusive, participou e ajudou quando os vizinhos organizaram uma Crime Watch. Eles fizeram, tipo, um grupo de vizinhos que ficavam rondando a vizinhança à noite para evitar crimes. E ele participou e ajudou como se ele tivesse super preocupado com a criminalidade na vizinhança. Mas, sabendo um pouco mais sobre a casa dele, sobre a vizinhança, a gente precisa entrar nos crimes que o Bardella cometeria nessa casa, nessa vizinhança. Preparem seus corações. Eu nem sei o que vem por aí, mas eu já tô apreensiva. Alerta, gatilho, todos, ouça por sua conta e risco. Diferentemente de outros serial killers, o Bardella matava pessoas que ele conhecia. Nossa! Com quem ele já tinha tido algum contato, algum relacionamento de amizade ou algum relacionamento amoroso. Normalmente, eram esses meninos que ele conhecia que estavam em algum tipo de situação de vulnerabilidade. Ou eles estavam tendo problemas com a lei, ou eles estavam tendo problemas com a família, problemas financeiros, ou eles estavam numa situação de prostituição, sabe, de hustling, na cena gay para fazer uma grana. Então eram meninos gays, novos, às vezes abandonados pela família, às vezes sem ter onde morar, às vezes, sabe? A gente não sabe muito da biografia de cada vítima, porque muito
dos livros e das fontes dos artigos, eles só falam, eram meninos que estavam em situação de prostituição. Só que eles falam, tipo, de uma forma muito mais vulgar. Eram meninos que tinham problemas. Sim, sabe, muito dos homens gays na década de 70 e 80, eles eram jogados pra fora de casa assim que eles se assumiam gay. Sim. Então, obviamente que esses jovens iam ter algum tipo de problema, cair em alguma situação de vulnerabilidade. Então, todas as fontes, assim, na internet, em livros, eles focam muito nos problemas e não focam quase nada na biografia desses homens, sabe? Quem eles eram. Eu acho muito foda no sentido negativo de falarem, tratarem essas vítimas como se eles estivessem na rua porque eles queriam. Sabe? Porque sempre fica essa conotação, né? Como se a pessoa, é a escolha dela estar lá vivendo esse estilo de vida, não é como se a pessoa tivesse sido expulsa de casa numa idade em que ela não tinha opção e não tinha condição de se manter ou mesmo sozinha. assim, se você era um homem gay na década de 70, muita gente não conseguia trabalho, sabe? Muita gente não se você era trans, você não conseguia trabalho. Então, era uma situação em que muita gente, principalmente o homem gay, caía. Então, é sempre difícil, assim, tinha muito... A gente vai falar um pouco mais sobre isso quando a gente for entender o que foi acontecendo, né? Mas, assim, eram sempre meninos que ele conheciam, que já tinham ficado na casa dele, que tinham tido um relacionamento com ele, esse tipo de coisa. O que eu acho pior ainda. Horrível. A primeira vítima foi um menino de 19 anos, chamado Jerry Howell, com quem o Bardella aparentemente já tinha tido ou estava tendo um relacionamento. E vamos lá, gente, em 84, o Jerry tinha 19 anos, o Bardella 35. Já começa mal. A família do Jerry tinha uma loja do lado da loja do Robert no mercado de pulgas e morava de frente para a casa do Robert. Nossa, gente. No dia 5 de julho de 1984, o Jerry e o Robert, né, o Bardella, foram dar uma volta de carro e em algum momento o Bardella ofereceu um drink para o Jerry. O Jerry aceitou e não demorou muito, ele começou a se sentir mal. Isso porque o Bardella tinha batizado o drink com ketamina, que é um sedativo poderoso para cavalos, e Valium. Nossa, gente, era para destruir baquear mesmo. O Bardella, então, volta para casa dele, onde ele ajuda o Jerry, muito sonolento, muito baqueado, a entrar e se acomodar. Lá, ele injeta o Jerry com mais tranquilizantes diretamente na veia, usando uma seringa. O Bardella, então, amordaçou e amarrou o Jerry na cama, nu, pelos punhos e tornozelos. E ele passou o resto do dia sodomizando o Jerry, utilizando inclusive diversos objetos e legumes para infligir o máximo de dor possível. Todas as vezes que o Jerry recuperava a consciência ou tentava acordar, o Bardella injetava uma boa dose de tranquilizantes diretamente na veia para que ele pudesse continuar a tortura sem ser interrompido. Não satisfeito, ele sujeitou o Jerry a severas punições físicas. O Jerry morreu às 10 horas da manhã seguinte. Nossa, que horror. Depois de mais de 20 horas. A causa da morte provavelmente foi sufocamento pelo próprio vômito, porque como ele estava amordaçado, ele recebia essas doses de tranquilizantes, ele provavelmente começava a overdosar e vomitava, e ele provavelmente aspirou o próprio vômito. Só que o corpo intacto nunca foi encontrado para uma autópsia. Isso porque, depois de matar o Jerry, o Bardella arrastou o corpo até o porão da casa dele, onde ele suspendeu o Jerry de cabeça para baixo em um gancho. Aí vem o apelido açougueiro de Kansas City. Ele então cortou as principais veias e artérias, deixou o sangue escorrer em uma panela enquanto ele foi trabalhar. Mano. Quando ele voltou para casa, o corpo do Jerry já estava drenado de sangue. E ele então começou o processo de desmembramento. Os restos mortais foram colocados em sacos plásticos pretos e deixados na frente da casa do Bardella para serem coletados na manhã de segunda-feira, junto com o lixo comum. E os coletores nunca desconfiaram de nada. Assim, esse foi o primeiro assassinato dele que a gente tem registro?
Sim. Porque ele parece tão tranquilo, né? Normalmente é mais, tipo, messy, assim, mas a pessoa fica mais desesperada, né? Pra ele trabalhar e largar lá... Acredita-se que o plano do Robert, né, que o plano do Bardella não era matar o Jerry. Acredita-se que ele só queria drogar e estuprar o Jerry. Só que a coisa foi saindo de controle e ele foi meio que lidando com a situação. Entendi. O que a gente sabe com certeza é que o Bardella aprendeu muito com esse caso. Muito. E a gente sabe que ele aprendeu porque ele anotou minuciosamente todo o processo como se ele fosse um cientista, um pesquisador. Ele contesta essa versão da polícia, tá? Ele diz que o que ele tinha eram algumas folhas de papel com algumas anotações, que não era nada minuciosa, que não era nada sistemático. Porém, ele também registrou todo o processo de tortura, estupro e desmembramento em dezenas, centenas de polaroides. Algumas dessas polaroides você pode encontrar na internet. Mas a gente não vai mandar como imagem de apoio, não. Não, porque a Natália, estúpida que foi, né, bizarre que era, a Natália foi curiosa ver essas polaroides. E a Natália se arrepende profundamente, tanto que a Natália agora tá falando como se ela fosse na terceira pessoa, porque, gente, foi muito difícil. Foi horrível ver essas fotos. Eu sugiro que vocês não vão ver. Parece que agora todo mundo vai querer ver porque eu tô falando que não é pra ver. Enfim, não dá pra ganhar nessa situação, gente. Eu não vou procurar, não. Eu tô bem de boa de ver essas coisas. Não procurem, sério. Isso é algo que ele ia fazer com todas as vítimas dele, tá? Inclusive, ele anotava o horário e a dose de tranquilizantes que ele usava. Então, ele meio que tava anotando, meio que fazendo um experimento, assim. Dá pra ver que ele foi experimentando cada vez mais com o processo, sabe? Às vezes era esse o troféu dele. Os registros era meio que o... Sim, e ele não era ele era um process killer. Ele gostava do processo. Ele gostava de todo o ritual de tortura, sodomia e, sabe, tudo isso. Ele não era uma pessoa, tipo, pra ele matar era uma coisa que tinha que ser feita. Não tinha outra escolha. Se ele tivesse a escolha de não matar, ele teria escolhido não matar, porque pra ele matar não era tipo, matar e desmembrar o corpo era uma coisa que ele precisava fazer pra não ser pego. Tá. Porque o que ele gostava mesmo era da tortura e do estupro. Então ele era um process killer, ele gostava do processo. E o Mythbusters, eles sempre dizem que a diferença entre fazer baderna e fazer ciência são as anotações que você faz. E o Bardella, ele seguiu essa mesma filosofia. Ele falou, não, eu tô experimentando, tô fazendo isso pela ciência, aparentemente, porque ele anotou e registrou tudo. 9 meses depois, veio a próxima vítima. Um menino de 20 anos chamado Robert A. Sheldon, que eu vou chamar de Sheldon pra gente não confundir com o Robert Bardella. Eles se conheceram 2 anos antes numa festa na casa do Bardella que era regada a droga. E eles mantiveram o contato por 2 anos. Em 1985, o Sheldon tava hitchhiking, sabe? Pedindo carona, tipo, viajando de carona da Califórnia, onde ele morava, até Chicago. Então, ele entrou em contato com o Bardella, que morava mais ou menos no meio do caminho onde ele ia passar, e perguntou se ele podia passar umas 2, 3 noites lá com ele. E o Bardella falou que ótimo. Nossa. Na noite de 10 de abril de 1985, o Sheldon chegou cansado, passando meio mal, na casa do Bardella. Nessa noite, o Bardella tentou dopá-lo com tranquilizantes, mas o Jerry, já tendo alguma experiência com droga, ele já tinha uma certa resistência. Então, tudo que aconteceu foi ele ficar meio zoado e perceber que alguma coisa não tava ok, não tava legal. O Bardella, então, esperou uns 2 dias, até que no dia 12 ele finalmente conseguiu dopar o Sheldon e repetiu o mesmo tratamento que ele tinha dado ao Jerry 9 meses antes. Com uma diferença. Uma terrível diferença. Ai. Dessa vez ele queria ter o controle total sobre a vítima. Para isso, era necessário que a vítima dele tivesse completamente vulnerável.
Nossa, mas mais do que da outra vez? Uhum. E aqui ele já tá escalando, né? Aumentando o volume no processo de tortura. Com o intuito de deixar o Sheldon mais desorientado e mais vulnerável, ele injetou Drano nos olhos do Sheldon. Que é isso? Drano é desentupidor de pia. Basicamente, é ácido! Basicamente é soda cáustica. Nossa! Não satisfeito, ele injetou água nos ouvidos do Sheldon para que ele ficasse também surdo. 3 dias depois, no dia 15 de abril, um amigo apareceu de surpresa e bateu na porta do bar dela. Ele entrou em pânico com medo de que o Sheldon fosse acordar e gritar, então ele inventou uma desculpa, correu para o andar de cima e ele amarrou um saco plástico na cabeça do Sheldon, o que fez com que o Sheldon sufocasse lentamente. Nossa, que horror. De novo, foi só assim, eita, porra, eu preciso me livrar do Sheldon agora, então vou lá e coloco um saco na cabeça dele, porque pra ele o processo, tipo, matar era uma coisa completamente que ele não tava nem aí, ele não queria tirar nenhum prazer da matança. O que dava prazer pra ele era torturar e estuprar, e isso ele já tinha feito por mais de 3 dias. Nossa. Ele então repetiu o processo de desmembramento do corpo, dessa vez usando uma serra elétrica e mantendo a cabeça, que ele enterrou no quintal para que ela decompusesse, porque ele queria o crânio limpo, provavelmente para manter como um troféu. Eu achei que ele ia vender lá na lojinha dele. Pode ser. Depois que isso tudo veio à tona, algumas pessoas que tinham comprado caveiras caveiras entre aspas, caveiras humanas na loja dele, foram pra polícia com essas caveiras, com esses crânios, pra elas serem testadas. E era tudo falso. Então tá bom. Tinha uma que era verdadeira, mas que era de uma vítima, muito antiga. Então, não era nada. Mas, de repente, ele realmente queria vender. Em junho, apenas 2 meses depois do assassinato do Sheldon, o bar dela encontrou um homem de 28 anos, veterano da Marinha, chamado Mark Wallace, que estava passando por uma situação difícil e provavelmente vivendo nas ruas. Nesse dia, estava chovendo muito e o Mark se escondeu no shed da casa do bar dela. Shed é aquela casinha que a gente já falou aqui sobre sheds. Eu não sei como que é o nome em português, mas é uma casinha que você tem no quintal com cortador de grama, ferramenta. É que não tem no Brasil. É muito difícil ter isso no Brasil. Então, é tipo um quartinho, uma casinha para suas bagunças. É a versão Estados Unidos / Europa do quartinho da bagunça. Como aqui a gente não tem muito espaço pra ter um quartinho da bagunça, você monta uma cabaninha de madeira no seu quintal pra você pôr cortador de grama, enxada, coisa de jardinagem. O bar dela, então, falou pro Mark sair do shed, né, sair dessa casinha, e falou que ele poderia ficar hospedado na casa dele. Segundo o bar dela, o Mark estava bêbado e aceitou os tranquilizantes para, entre aspas, acalmar os nervos. Até porque eu imagino que se ele era veterano, se ele passou por alguma guerra e tal, ele devia usar tranquilizante às vezes, que deve ser uma coisa que, né? Então, ele era da Marinha e ele foi como que é? Dishonorably discharged. Ele foi, despedido com desonra da Marinha. Ele foi... Ele teve algum problema na Marinha que ele saiu. Ele foi convidado a se retirar da Marinha. Nossa. Então, e daí ele caiu no alcoolismo, provavelmente estava tendo algum problema para se colocar no mercado de trabalho, estava morando provavelmente na rua. Por que ele ia se esconder da chuva no shed do bar dela, sabe? Não tem motivo nenhum. Se ele tivesse uma casa, ele podia ter ido para casa. Sim. Quando Mark acordou e deu por si, ele estava amordaçado e amarrado, sendo eletrocutado pelo bar dela, que estava usando um transformador pequeno portátil. Segundo o bar dela, o Mark morreu às 7 horas da noite seguinte por sufocamento, provavelmente causado pelo uso de sedativo junto com a mordaça. Foi o que eu falei, o sedativo faz você vomitar, a quantidade grande de sedativo faz você vomitar, e daí você tá amordaçado, você sufoca com o próprio vômito. E agora você pode ver que o bar dela já tá experimentando um pouco mais com a tortura dele, né? Ele começou a usar a eletricidade.
Sim. Então ele coloca eletrodos, assim, ele coloca agulhas com eletricidade no corpo da pessoa e ele falou que ele estava tentando experimentar com o sistema nervoso. E ele viria usar isso em todas as vítimas, tá? Ele colocava eletrodos nos testículos e eletrocutava as vítimas por horas, experimentando com voltagens cada vez maiores e anotando e tirando foto do processo. Tem uma das fotos das Polaroids que estão disponíveis na internet, é de um menino tomando choque de 7.000 volts no testículo. Nossa. Tipo, uma coisa absurda. A próxima vítima veio em setembro, um homem chamado Walter James Ferris. Ele sobreviveu nas mãos do Bardella por apenas um dia, e as Polaroids encontradas na casa do Bardella mostra o Walter amordaçado e amarrado, de bruços na cama, e nas costas tem 2 seringas gigantes, assim, cravadas nas costas dele. De novo, o Bardella tinha notado que ele estava fazendo experimentos com o sistema nervoso. No dia 17 de junho de 1986, ele drogou um menino de 23 anos chamado Todd Stoops. Esse menino tinha morado um tempo na casa do Bardella 2 anos antes. Nesses meninos que moravam, sabe, alugavam um quarto e moravam por um tempo na casa dele. E com essa vítima, gente, a tortura escalou muito. Porque o Todd, ele não sofreu 1 ou 2 dias na mão do Bardella. Ele sofreu 2 semanas de fome e tortura intensa. Porque como o Bardella estava anotando tudo, ele estava anotando as quantidades de sedativos que ele estava dando e quanto estava fazendo as pessoas, quanto de sedativo estava fazendo com que eles sufocassem. Um dos motivos pelo qual o Todd sobreviveu por um período de tempo maior é que o Bardella aprendeu que se ele quisesse que a vítima não sufocasse ou engasgasse com o próprio vômito, ele precisaria deixar de amordaçá-los. Ele precisaria deixar de usar essa mordaça. E o que ele usou, então, para evitar que eles gritassem, ele passou a injetar Drano na garganta das vítimas, com o intuito de arruinar suas cordas vocais. Mano, é nível Wahlberg. Sim. Sim. O Todd é o menino que eu falei que aparece na Polaroid tomando um choque de 7.000 volts. Ele usou sabe aqueles cabos de bateria de carro? Então. Deu até arrepio. O Todd morreu no dia 1º de julho de 86, provavelmente de sepsis, depois de uma sessão particularmente intensa de sodomia que danificou o reto dele. E ele também tinha diversas feridas infeccionadas pelo corpo. Mano, o Bardella comprava penicilina e deixava na casa pra usar nas vítimas e fazer com que elas vivessem mais. Tipo, porque elas começavam a ter infecção e ele dava antibiótico pra vítima pra elas viverem o máximo possível. Em agosto de 1987, mais de um ano depois, o Bardella faria sua última vítima fatal. O Larry Pearson, de 20 anos. Ele foi submetido a 6 semanas de tortura intensa. Gente, o tempo vai aumentando e o sadismo também, né? Sim. Porque ele tá aprendendo, tipo, tanto de sedativo mata a pessoa, então eu preciso usar menos por tal tempo, mas como é que eu posso sedar a pessoa? Então eu vou ter que sedar ela com choque, com outro tipo de coisa. Ele fazia... Por exemplo, ele mal alimentava as vítimas dele, então elas estavam sempre fracas e com fome. A tortura, ele foi aprendendo. Ele era um cientista, ele foi aprendendo, anotando tudo e aprendendo com o processo como ele fazia as pessoas durarem mais na mão dele. Nossa, que horror. E gente conhecida, né? Gente conhecida, que ele tinha um relacionamento, sabe? Que ele tinha o Jerry. Que conviveu com ele. O Jerry, sabe? ele conhecia a família do Jerry. Nossa. Como que você olha nos olhos de um pai depois, sabe? Sabendo o que você fez com o filho dele. É absurdo. É de uma ruindade que, assim... Eu não consigo entender. Então, Polaroids encontradas pela polícia mostram o Larry amarrado com os punhos sobre a cabeça, amordaçado com cordas de piano. O pescoço dele estava contorcido para trás e dele saíam 2 seringas com tranquilizantes.
Durante essas 6 semanas, o Bardella entrou em uma rotina com o Pearson, como se eles fossem um casal. Eu não sei se é Pearson ou Person, mas ele entrou numa rotina como se eles fossem um casal. Ele preparava comida, ele dava um cigarro para o cara fumar, e daí ele torturava o cara, e daí ele ia trabalhar. Porque, detalhe, ele nunca deixou de trabalhar, tá? Gente. Ele era igual o Dahmer, assim, um profissional exemplar, ele ia fazer o trabalho dele, voltava pra casa e fazia todas as coisas horríveis que ele tinha pra fazer. Porém, o Larry não morreu sem antes fazer um estrago. Um dia, depois de semanas de tortura, ele foi forçado a performar sexo oral no Bardella. Nossa, mano, imagina. E no meio do ato, o Larry mordeu a cabeça do pênis do Bardella com uma força tão grande que ela ficou anexa ao resto do pênis por apenas uma tirinha de pele. Nossa, bem feito. Pena que não arrancou inteiro fora. Pois é. O Bardella correu para o pronto-socorro, onde ele foi atendido e informado que ele ia precisar fazer uma cirurgia e que ele ia precisar ficar internado por uns dias se recuperando. Ele então voltou para casa, colocou um plástico na cabeça do Larry e deixou o Larry morrer lentamente antes de ir para o hospital e se internar para o tratamento. Nossa, mano, é muito... Espero que nunca mais tenha subido. Não, os médicos falaram que depois disso acabou. Acabou qualquer sensação. Acho que foi pouco. Eu acho que foi muito pouco. Mana, ele então voltou pro hospital, fez a cirurgia, se tratou e depois ele voltou pra casa pra se livrar do corpo do Larry. E, assim, o hospital não falou nada, porque você viu que foi uma mordida. Não, ele falou que foi um cara, uma pessoa da cena gay que tinha feito isso com ele, mas que ele não queria prestar queixa. E daí, se você não quer prestar queixa, você como vítima não quer prestar queixa, não tem o que eles possam fazer. Entendi. Faz sentido. Nossa, mano, que ódio. Mas, assim, que bom que ele perdeu toda a sensibilidade na cabeça do pau. Pelo menos isso, né? Um pouco de justiça. Uma microdose de justiça. Uma migalha de justiça. E eu não preciso nem dizer que durante o resto de 1987 o Bardella ficou na miúda, né? Porque ele tava se recuperando a cabeça do pau. Não tinha o que fazer. No final de março de 1988, ele tentou fazer a 7ª vítima. Porém, não aprendeu. Não aprendeu nada. Não aprendeu. E se ele não tem sensação, ele tá fazendo isso só pelo prazer da tortura. É isso mesmo. É tipo, 0 lições foram aprendidas, 0 mudanças foram feitas. Ok. Mas nem tudo saiu como planejado. Ah, graças a Deus. Assim como ele tinha feito com o Jerry Hall, o Robert Sheldon, o Walter James, o Mark Wallace, o Todd Stoops e o Larry Pearson, o Bardella drogou, amordaçou, amarrou, sodomizou e torturou um jovem de 22 anos chamado Christopher Bryson. O Bardella disse para o Chris que se ele não cooperasse, ele ia ter o mesmo destino que os outros tiveram. E como prova, ele mostrou a extensa coleção de polaroids que ele tinha tirado ao longo dos anos. Nossa, imagina o pesadelo de você ver isso, de alguém te falar isso. Você amarrado, amada, sendo sodomizada e ele te mostrando as fotos do que vai acontecer se você não cooperar. Eu não consigo... Gente, eu não consigo imaginar isso. Não. Eu não consigo imaginar. É desesperador. Eu tô contando, e eu sei que é, assim... Eu tô contando os detalhes da coisa mais absurdamente dolorosa que uma pessoa pode passar, e eu não tô... Sabe quando você meio que tá... Parece que você não acredita? Aquilo não te afeta porque parece que é surreal. É uma coisa que não é real. Não pode ser real. Tipo, eu acho que é assim que eu consigo contar esse tipo de história sem ficar louca. Porque eu acho que o meu cérebro não consegue, na verdade, entender o que tá se passando, sabe? Faz sentido o que eu tô falando? Faz, sim. Parece você meio que desassocia. Você desassocia um pouco pra poder contar. Porque não é possível, gente. Eu acho que... Eu não consigo entender o que é esse desespero. Eu não consigo entender o que é essa dor, sabe? Sim. E eu espero que nunca, nem eu, nem ninguém aqui ouvindo, entenda o que é esse tipo de dor, gente. Porque é absurda. É uma coisa que parece que não é real, velho. Mas, enfim... O Chris não ia morrer naquela casa do inferno. Ele decidiu isso. Ele falou, eu não vou morrer aqui, não. Foda-se. E uma bela manhã, 4 ou 5 dias depois de ter sido sequestrado, o Bardella deu um cigarro pro Chris fumar e esqueceu a caixa de fósforos no quarto. O Chris... E daí ele foi trabalhar
confiante de que o Chris estava seguro, quietinho e que ele ia estar no lugar dele quando o Bardella voltasse do trabalho. Só que o Chris agiu super rápido, ele imediatamente começou a tentar soltar as mãos. E aqui o próprio Bardella ajudou, porque nesse processo todo, ele tinha tomado o hábito de quebrar parcialmente as mãos dos meninos. Ah, também para dificultar que eles conseguissem manipular coisas, né, e lutar contra ele. Isso, exatamente. Só que isso provavelmente facilitou o processo, porque com os dedos quebrados, apesar deles estarem inchados, eles ficam flexíveis e você pode meio que fazer o que você quiser com os dedos, né? Você, pode retorcer eles até você se desamarrar. E foi o que o Chris fez. Ele se retorceu até soltar as mãos. E ele conseguiu pegar os fósforos e queimar as cordas que estavam amarrando os pés dele. E, mano, eu não sei o que deu nele, eu sei que ele abriu a janela do segundo andar da casa onde ele tava e ele pulou, quebrou o pé no processo, mas ele não tava nem aí. Ele conseguiu pular em um pé só, nu, usando apenas uma coleira de cachorro, até chegar em alguém, um bom samaritano, que chamou a polícia. Pra quem ele detalhou tudo o que tinha acontecido. E falou, olha, eu não sou o único que passou por isso, tem provas, tem polaroids dentro da casa. Nossa, mano. E daí não teve mais como fingir que não estava acontecendo. A polícia foi até a casa do Bardella, entrou na casa, achou tudo e ele não fugiu ou tentou lutar contra nenhum tipo de consequência. Ele apenas se entregou e se declarou culpado, evitando assim um longo julgamento. E era impossível ele sair disso, gente, porque a polícia achou, naquela casa nojenta dele, eles acharam as polaroides, as anotações, as marcas de sangue, os restos mortais na serra elétrica. E o crânio do Robert Sheldon. No quintal. E um segundo crânio enterrado no quintal. Não, o crânio do Robert estava já na casa, completamente decomposto, sem nada, nenhuma carne, num armário. Só que no quintal, eles acharam outro crânio de uma outra vítima, que eu não sei qual que foi a vítima, na verdade. O livro não falou nada e eu esqueci de procurar. Isso porque os vizinhos falaram, depois que saiu tudo, né? Os vizinhos falaram, olha, ele gosta muito de fazer uma jardinagem de vez em quando. Um detalhe importante é que muitas dessas polaroids que eles encontraram, entre essas polaroids tinha as vítimas dele, porém, tinha muitos homens que não eram as vítimas fatais dele, o que significa que ele tinha o hábito de drogar e estuprar meninos da cena gay muito antes dele começar a matá-los. Os bens do Bardella, né, os artefatos do Bob's Bazaar Bizarre foram todos para leilão e foram comprados por $60 mil por um milionário da região. A casa dele foi demolida para não virar um centro turístico, uma atração turística. E o terreno foi dividido entre os vizinhos. No dia 8 de outubro de 1992, o Bob Bardella morreu na prisão. Isso porque ele tinha o hábito de reclamar das condições nas quais ele estava sendo tratado. Ah, nossa, hein? Jura que tá incomodando a princesa? Tá. Depois dele ter torturado e sodomizado por semanas jovens na casa dele, na prisão tava muito ruim pra ele. As condições não estavam boas, tá? Não estavam boas. Ele tava revoltado. Com certeza tava infinitamente melhor do que as que ele deixava as vítimas dele. Nossa, tava melhor que a casa dele, gente. A casa dele era uma zona. A audácia da pessoa de reclamar, né? Pois é. Só que daí, o que aconteceu? Ele começou a reclamar de dores no peito. E os guardas, acostumados com ele reclamando de tudo, não levaram a sério ou fingiram não levar a sério. E ele foi vítima de um ataque cardíaco fulminante, morrendo da mesma maneira que o pai morreu. Nossa. Infelizmente, ele devia apodrecer na cadeia. Gente, eu não chamei ele de princesa por ele ser gay, não, tá? Eu só chamei pela frescura da pessoa reclamar da casa. Não me interpretem mal. Mas também porque era uma gay chata, era uma gay tóxica, gente. Então a gente pode chamar de princesa também. Não, mas se fosse um hétero tóxico, eu ia chamar de princesa também. Porque, né? Ai, não gostei dessas condições. Mano. Princesa. Dia de princesa. Ai, gente. Gente, e como é que isso aconteceu por tantos anos sem que a polícia desconfiasse?
né? Na verdade, verdadeira, o pai do Jerry, da primeira vítima fatal do Bardella, já tinha avisado a polícia para investigar o Bardella. Então, como é que 4 anos se passam com esses homens sendo assassinados e que ninguém faz nada e ninguém sabe de nada? O que acontece, gente, é o que aconteceu no caso do Gacy, do Dahmer, o que aconteceu naquele caso do... Como que era o nome dele? O próprio caso que a gente fez pros apoiadores agora, do Andrew Cunanan. Do Andrew Cunanan. E foi o que aconteceu também no Canadá com o Bruce McArthur, que era um serial killer que aterrorizou a cena gay e que todos os gays estavam falando, gente, alguém tem um serial killer na nossa cena, e a polícia, vocês são gays. Tipo, vocês não sabem o que vocês estão falando, vocês vivem um estilo de vida arriscado, vocês fogem, vocês não deixam rastros, é assim que vocês são. E é assim que aconteceu, gente. Isso é a década de 80, no meio da epidemia de AIDS. A polícia começou a investigar o Bardella. É por isso, inclusive, que de alguns assassinatos para o outro, ele demora 1 ano com o tempo de descanso. Porque o tempo de descanso dele já estava em 2 meses. E daí, do nada, ele leva 1 ano. Por quê? Porque a polícia estava fechando, a polícia estava desconfiada. Só que todas as vezes que a polícia estava chegando perto, eles descartavam as provas como, tipo, isso daí é coisa de circunstancial. Gay. Isso daí é coisa de gay. Eles têm esse tipo de vida mesmo, sabe? Eles gostam dessas coisas. E no meio da epidemia de AIDS, a gente já falou sobre isso aqui, homossexualidade era tido como uma coisa suja. Então, eles não gostavam... tipo, esses negócios de, tipo, ele é um gay sujo, sabe? Ele é um gay acumulador, esses jovens são todos sujos, todos problemáticos. E isso acontecia muito, principalmente com homens gays e mulheres trans. Com mulheres trans ainda acontece muito, né? Infelizmente. Então, eles meio que... Tipo, toda vez que eles estavam fechando no Bardella, eles achavam ele nojento, sabiam que ele era gay e achavam que aquilo era, tipo, uma casa de homossexuais, sabe? Uma casa em que a balbúrdia acontecia e que era assim mesmo. E eles nunca pesquisaram. Também não tinha provas, não foram atrás. O que é mais engraçado é que na entrevista que tá no YouTube, eu vou colocar a entrevista na descrição do episódio. Na entrevista, ele fala pro entrevistador: se a polícia tivesse feito o trabalho deles, eles podiam talvez não ter me capturado, mas pelo menos me assustado e prevenido muitas mortes. Tipo, ele ainda falou, gente, a culpa é da polícia que não fez o trabalho dele. Mas pior que ele não tá errado, porque se a polícia tivesse feito o trabalho deles do jeito que devia ter feito, levado a sério, quando o pai do Jerry, o pai da primeira vítima, falou que era o Bardella. Sim. Se isso tivesse acontecido, se eles tivessem feito realmente, procurado prova, procurado ir atrás do Bardella de verdade, e não ter simplesmente descartado essas mortes todas como, gay fugindo, gay sendo problemático, gay sendo sujo, eles teriam evitado muitas mortes. Tanto que quando o Chris fugiu, usando só uma coleira de cachorro nu, todo torturado, usando só uma coleira de cachorro, eles tiveram problema pra acreditar no Chris. E quase aconteceu o que aconteceu no caso do Dahmer, que eles levaram mandaram de volta pro Dahmer. Então, assim... a gente falou exatamente isso quando a gente cobriu o caso do Andrew Cunanan. Se você é orelheiro, já está disponível pra você. Mas o Cunanan, ele assassinou 4 outras pessoas antes de matar o Versace. Ele tava na lista dos 10 mais procurados do FBI. Não tava se escondendo, tava morando em Miami, ele penhorou coisa com o próprio nome, com o próprio documento, e a polícia não teve interesse de ir atrás, porque era a mesma época, era meio dos anos 90, lá tava nos anos 90, tava a epidemia de AIDS a todo vapor, todo mundo sabia onde ele tava, ele não fez questão de se esconder, e a polícia só começou a ir atrás dele quando o Versace foi assassinado, porque ele matou alguém famoso, tipo, se a polícia tiver... E rico. Se a polícia tivesse ido atrás dele quando o Jeffrey Trail, que foi a primeira vítima, foi assassinado, talvez o Versace estivesse vivo. A gente não sabe. Pois provavelmente. E foi, a polícia realmente não fez o trabalho dela, porque eles têm... Gente, é básico, a gente que não trabalha na polícia sabe que quando o nome de alguém que é procurado pelo FBI aparece em qualquer loja de penhor, a polícia tem que investigar. Não.
É o mínimo do mínimo, sabe? É mínimo. Então, infelizmente, é uma realidade. E assim, é uma realidade que a gente via muito. Eu acho que a gente ainda vê muito, principalmente com mulheres trans hoje em dia, na comunidade trans. Mas antigamente, principalmente homens gays passavam muito por isso, de que tudo era considerado... Eu tenho a impressão de que lésbicas e bissexuais não passavam tanto por isso, que eram mais mulheres trans e homens gays, mas eles eram associados com underground, com com a vida suja, a vida arriscada, que eles eram associados com trabalho sexual, e a polícia não queria se meter nisso, a polícia não queria nada, não queria ter nada a ver com essa cena, tanto que não só com essa cena, mas com a cena de trabalho sexual em geral. Quantas mulheres que estavam em situação de prostituição, que trabalhavam com trabalho sexual, sumiam e a polícia não ia atrás porque, elas fogem, elas são problemáticas, elas usam droga, elas vivem essa vida arriscada mesmo. Então, não davam o interesse apropriado, sabe? Não usavam os recursos apropriados e, segundo o próprio Bordella, foi um erro deles. A mídia usou o Bardella pra entrar no pânico satânico a todo vapor. O Heraldo... Ele tem de satanista? Ele estranho. Ele tinha o Bob's Bizarre, cheio de caveira e coisas estranhas. Então, nossa, o Heraldo, lembra que foi o jornalista que fez o documentário sobre o Willowbrook, que foi um puta jornalista nessa época. Quando ele tava na década de 80, ele já tinha aquele programa talk show da tarde, sabe? Que era tipo Marcia Goldsmith, assim, e ele trazia os satanistas, entrevistava RuPaul, entrevistava a filha do Anton LaVey, ele fazia todas essas coisas, assim, todas sensacionalistas, dizendo, sabe, que era o povo underground, assim, o povo underground. Foi ele que entrevistou o Marilyn Manson antes do Marilyn Manson fazer sucesso ou não? Eu acho que foi. Eu acho que foi naquele programa dele. Então. Nossa, ele entrevistou várias pessoas que falaram que o Bordella estava participando de rituais satânicos. Nossa, bizarro. Ele entrevistou o pai do Jerry, sabe? Ele fez assim, um sensacionalismo. Um circo. Bizarro. E outra coisa que é engraçada é que, como tem muitos paralelos com o Dahmer, como, assim, ele fazia esses potlucks, né? Ele ia nessas festas em que cada um levava uma comida lá no mercado de pulgas. Começou uns rumores na mídia de que ele talvez estivesse servindo carne humana nessas... Porque ele fazia um chili, sabe? Ai, não. Tipo, e daí começaram a falar que ele estava servindo carne humana, mas segundo o Bardella, a comida era muito boa e que isso, canibalismo, é nojento. Então... Tipo, torturar e sodomizar alguém com uma cenoura não é, mas assim, canibalismo, não, isso é nojento. E essa é a história do Robert Bardella, o açougueiro de Kansas City. Nossa, eu assim, adorei a forma como você contou a história. A história dele eu tô chocada, passada. Mas eu não conhecia nada dele, assim, nada mesmo. Será que eu não sei, será que ele caiu meio que na... Porque ele não é um serial killer mainstream, assim. Não é uma coisa que é comentada. Ele caiu total no esquecimento. Será que é porque ele tá meio... Porque pra mim, ele é meio que o intermediário entre o Dahmer e o Gacy mesmo. Uhum. Porque no Dahmer você tem um estilo de vida mais porra louca, mais festeiro. O Gacy você tem o cara que se finge cidadão de bem. Uhum. E na verdade, né? E ele tá meio que no meio. Será que é por isso que o caso não é tão conhecido? Porque eu acho que ele é mais sádico que os dois até. Eu acho que ele não é mais sádico, mas ele... Eu acho que realmente o Gacy e o Dahmer tiraram toda a atenção dele. Ele caiu muito no esquecimento. Tipo, tanto que tem poucos livros de serial killers que mencionam ele. Sim. Tem poucos podcasts que mencionam ele.
O que ele deveria cair no esquecimento mesmo. Esse homem é horrível. Não, eu concordo totalmente. Ele tinha que cair no esquecimento, mas eu penso que são os outros, o Dahmer e o Gacy aconteceram numa época meio parecida e tinham coisas em comum, assim. Então. Então é por isso que eu fico me perguntando por que não se fala mais dele, já que esses outros dois são tão notórios na cena, né? Eu acho que o Gacy e o Dahmer eram simplesmente mais interessantes. Porque daí você entra com a questão de trauma, o Gacy teve um passado terrível, o Gacy era um palhaço, o Gacy era um democrata, político, o Dahmer era aquela pessoa que ele era um canibal. Então, tinha um choque muito maior quando você conta a história do Dahmer. Eu acho que o Bardella cai no esquecimento porque ele, apesar de ser extremamente sádico e extremamente uma pessoa terrível, que fez coisas monstruosas, o spam de crimes foi só 4 anos, o spam de crimes de vítimas fatais, pelo menos, né, que a gente saiba, e foram só 6 vítimas, entre aspas, né, foram 6 vítimas em comparação fatais, né? Fatais. Com o Dahmer foi muito mais. Com o Gacy foi o quê? 379 crianças encontradas embaixo daquela casa. Estão identificando gente até hoje que acharam lá, porque era muito ossado, era muita coisa. Eles foram muito mais prolíficos do que o Bardella. O Bardella foi ele foi medíocre na arte e até pra serial killer ele foi medíocre. Foi medíocre na vida. Foi medíocre na vida, gente. Zero simpatia, 0 estrelas pra essa pessoa. Exatamente, 0 estrelas. Nossa, que horror. Mana, as Polaroids, velho, tão queimadas na minha cabeça, velho. Por que eu fiz isso comigo mesmo? Não vou... Eu sei que eu vou ter que fazer... Quando eu fizer lá o e-mail das imagens de apoio dos apoiadores, eu sei que vai aparecer, mas eu não vou olhar. Eu já sei. Se você quiser, eu seleciono as imagens que você pode mandar pra você não ter que passar e de repente ver sem querer. Ai, por favor, então se você puder me fazer esse favor. Porque realmente eu não quero ver, porque um dia eu vi sem querer o do canibal do Greyhound Bus e eu nunca vou esquecer. Mas aquela foi fake, não foi? Nem sei. Eu acho que aquela que você viu é fake, aquela que tá no Reddit. Mas tudo bem, mas aquilo... Mas aquilo é... Mas eu nunca vou deixar de ver aquilo. Mesmo, tipo, de qualquer maneira, alguém tirou aquela foto, sabe? Aconteceu de alguma forma. Enfim. Tô triste. Fica com essa... Começa a sua semana... Nossa, não, eu tô... A felicidade foi sugada de mim, sabe? Começa a semana com essa bomba aí, galera. Então, gente, eu espero que vocês... tenha uma boa semana. Eu não sei o que falar, gente. Essa é a história do Robert Bardella, o açougueiro de Kansas City. Kansas City não é no Kansas. Kansas City é no Missouri. Mas, gente, pois não faz sentido. Eu não sei qual que é a história direito, eu não lembro. Eu lembro que parece que era um negócio... Tinha um território maior chamado Kansas Territory, uma coisa assim, território do Kansas, e daí, pra não confundir com a cidade do Kansas, eles mudaram de nome, mas como que a Kansas City foi parar no Missouri, eu não lembro. Eu não sei se tem uma explicação lógica ou se simplesmente chama Kansas City. Uma outra curiosidade é que Kansas City é conhecido pelo churrasco. Nesse contexto, eu preferia não saber disso. Mas não é carne humana, gente. É um churrasco aparentemente muito bom. É bem conhecido. Porque canibalismo é nojento. Bom, gente, sejam bons. Busquem conhecimento, mas não tanto. Não tanto. E eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou desse episódio, tem alguma coisa de errada com você, corre pro psiquiatra. Mas se você gostou do podcast e das hosts, você já sabe o que fazer. Se inscreve, dá um segue no Spotify, se inscreve no nosso canal no YouTube, comenta no Spotify, comenta no YouTube. Por favor, deem reviews pra gente no iTunes e compartilha nos seus stories, fala da gente pros seus amigos. Tá bom? Sim! Muito obrigada. E Radebra. Sloan. E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria.
Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!